Um dos fatores assim que você percebe, né, como a sociedade ela está totalmente degradada é justamente essa questão aí dos relacionamentos. Não existe mais nenhum tipo de coesão de valores. Sociedade totalmente aí tomada por ideias subversivas. E as pessoas elas têm os próprios interesses, né? Então conciliar o teu interesse com o interesse de outra pessoa é humanamente impossível numa sociedade tão dispersa, né, com tantas distrações, né? Então, hoje a gente está vendo aí mais claramente aquilo que já se falava há muitos anos, né, que um dia iriam proibir o casamento, iriam destruir a família e estão conseguindo fazer isso, né, através de vários mecanismos aí sociais, né? E isso reverbera na pessoa que está do teu lado. A pessoa que está do teu lado não pensa que ela está só do teu lado, ela está do lado teu e de outras pessoas, né, que vão influenciar também. Então, infelizmente, é isso. Você se relaciona com a pessoa e com aquilo que ela acredita, não só com aquilo que ela é. E é aí que mora o problema. No que você acredita e no que a pessoa que está do teu lado acredita. Os caras não entendem que o que a gente assiste, o que a gente consome, define quem a gente é também. Então, o que as mulheres estão consumindo, o que os homens estão consumindo para construir alguma coisa. É totalmente abjeto, se você for ver no detalhe mesmo, não existe mais nada de bom a ser construído. Tudo foi perdido aí por conta de valores muito frágeis aí, né? A superficialidade das relações no trabalho, na sociedade fora do lar também reverbera dentro de casa, né? Então o propósito que você tem hoje pode mudar amanhã a depender da pessoa que está do teu lado. Então isso é uma das explicações aí para que não tenha mais nenhum tipo de relacionamento saudável, né? Então as mulheres elas têm uma psicologia diferente da dos homens e por conta disso também acaba sendo mais influenciável, né? Sugestionável aí as demandas aí que o governo, os estados, eles querem colocar nas pessoas, né? Então, não tem o que fazer esse estado de coisas aí. É minimizar os danos, é ficar sozinho, né? Se você tiver com uma pessoa que seja uma pessoa alinhada com seus valores, mas saiba que o grau de influência da família, da mídia, né, das pessoas, ele tem um poder muito grande, às vezes muito maior do que o seu, que está ali do lado todo dia. E isso vai fazer com que você não tenha mais controle de nenhuma situação dentro do relacionamento. Ainda que você exerça a provisão, né, você não vai suprir todas as emoções ali da pessoa, né? E aí a expectativa que ela tinha sobre você vai diminuindo com o tempo, até acontecer a ruptura, a cisão, né? Principalmente nos casos em que a mulher ela tem algum tipo de comorbidade aí psíquica, né? Tem algumas em específico que provoca, né, essa idealização constante no começo e depois uma desvalorização monstruosa. Então não tem o que fazer. Um outro ponto é como as universidades, né, as escolas, elas estão preparando uma geração para não ter filhos, né? Uma geração que não vai ter nenhum tipo de raiz aí, né, fincada na sociedade, né? E por consequência, aquilo que foi construído pelos seus antepassados vai se encerrar na tua existência, né? E quem que vai ficar? Quem são as futuras gerações? São das pessoas mais ricas, né? Das pessoas que têm aí o monopólio das coisas todas aí. Então, o cenário é um cenário de destruição total, né? A nível afetivo, a nível social, não tem mais estrutura para manter isso daí. Então a gente vê aí pessoas
que tem todo o dinheiro do mundo estudando métodos para diminuir a população, por exemplo. Para diminuir o sofrimento humano? Não, para diminuir a concorrência. Diminuir o cara que, né, faz artesanalmente ali algum produto e ele quer tirar esse cara do mercado, né? Para ele tirar esse cara, ele tem que destruir a família desse cara, desse comerciante. Como que ele vai destruir? Destruindo a filha dele na universidade, destruindo o filho dele na droga, né? Destruindo toda a descendência dele. Esse é o objetivo. Eliminar a concorrência, né? E eles não têm pena, eles não sentem absolutamente nada pelos filhos dos outros, né? Então, se eles tiverem que sacrificar um deles para manter o império, eles vão fazer. Essa é a essência do ser humano: é subjugar, dominar e controlar, né? E é isso, relacionamento é isso. Nada mais que uma negociação e um jogo de interesses aí cruel que visa somente o bem-estar e a satisfação pessoal daquela pessoa, que pode ser desde um status, né, de estar com você ali, ou a satisfação mesmo física, né? Então a sociedade ela se move e se direciona para um objetivo só, né? Diminuir os fracos e manter ali os fortes, né? Sempre em evidência ali e gerar descendentes desses fortes aí. Não tem mais não tem nenhum propósito além desse, né? As pessoas se iludem em religião e tudo, mas a gente vê aí que infelizmente não é o suficiente para manter a ordem das coisas, né? Então, a tendência é a gente ver uma ruptura psicológica total dos homens, como a gente vê na Rússia, por exemplo. O índice de homens que cometem aí atos contra a sua existência é alarmante, tanto pelo contexto histórico como pela situação insalubre que existe ali, né? Mais de 90% do conteúdo adulto é produzido na Rússia. E no Brasil a gente está vendo, né, a pornificação da sociedade, está vendo uma devastação completa dentro já de relacionamentos. Não existe mais pessoas voltadas na espiritualidade ou algo assim. Então, existe uma série de explicações, razões para acabar, né, esse modelo tradicional que a gente conhece. Hoje não existe mais essa coisa de eu quero um relacionamento tradicional. Não existe. Acabou. Já está antiquado, né, para a maioria das pessoas, e a tendência é piorar. A tendência é sempre que o governo explore mais a renda do trabalhador para que aqueles que ainda resistem, né, ou ousam resistir aí ter uma família, acabem desistindo da ideia, né, de ter família, né? Então, quer dizer, não existe coesão mais, não existe mais união, e a falta da união vai fazer um reino tombar aí. Que eu não falo nem reino em questão de sociedade como um todo, eu falo da tua família, da tua descendência. O teu sobrenome ele vai ser apagado da história, uma vez que a possibilidade de gerar descendentes vai se encerrando aí com o passar das gerações. E isso é um sinal muito claro, né, de domínio sobre aqueles que ditam a sociedade, né? Aqueles que controlam e manejam a economia global, né? Então no Brasil a gente vê muito claramente quem é que domina, quem é que financia essa diminuição aí e essa exclusão dos indesejados aí no mercado e na sociedade, né? Quando eu falo mercado, é no mercado de trabalho mesmo, né? A gente está vendo aí que a substituição das máquinas, né, ela está cada vez mais avançando. O ser humano está se tornando obsoleto. Então a gente vai ver aí cada vez mais uma degradação do ser humano com o passar do tempo. Não vai haver mais nenhum tipo de possibilidade de subsistência se não for através da técnica e principalmente da inserção da tecnologia com material biológico, né? Então, quem não tiver dentro dessa realidade transhumana, né, vai acabar em maus lençóis, né? Não vai ter meios de subsistência.
por enquanto ainda há, por conta de uma série de fatores, né? A sociedade lá não pode virar a chave ainda, mas invariavelmente isso vai acabar, né? Essas facilidades, o jeitinho brasileiro vai acabar com o advento principalmente da digitalização de todas as coisas, né? E isso vai ser um verdadeiro apocalipse aí na mente do otimista, né? Que acredita que a esperança é a última que morre, né? Ele já morreu por dentro quando ele fala isso, porque ele não enxerga o que está vindo, né? Então é isso, a mudança social ela vem de uma forma impositiva, você não tem escolha e não tem muito o que fazer, a não ser minimizar os danos aí. Lamento muito aí por aqueles que ainda tentam ter esperança aí, né? A gente está vendo aí uma série de produtores de conteúdo aí falando o óbvio e tentando dar uma certa chacoalhada no pessoal, né? Só que uma hora você vê que não tem mais o que complementar, né? Então eu venho através dos vídeos aí trazer alguma mensagem. Se você se interessar, você vai comentando aí, vai deixando o seu apoio. Como sempre, é o que eu falo, né? Você tem que fazer aquilo que é necessário ser feito, né? E se não for possível, você joga a toalha. Tem coisas que não estão no nosso controle, né? Então, basicamente é rezar mesmo para que as coisas não se precipitem antes do tempo, né? Então, se você puder, tiver possibilidade de fazer algo que vá para o teu bem, que vá para a tua melhoria, faça, né? Enquanto há tempo, enquanto há vida, né? Que depois ninguém sabe o que acontece quando a gente deixa essa existência aqui. Então, é só um pensamento aí de costume aí que eu tenho, dentre vários aí no dia a dia. Quando eu saio na rua, quando eu tento, enfim, consertar, de repente, algo que ficou pendente com alguma pessoa, a gente tenta de todas as formas fazer, né? Nem sempre vai dar certo, mas é isso. Se relacionar com o ser humano é um desafio constante. A gente tem que ter compreensão e ser compreendido também. Não adianta você compreender todo mundo e ninguém te compreender. Quem está disposto, quem ama, vai compreender, né? Então, é muito claro isso, por exemplo, nos evangelhos, né? Porque que os apóstolos eles toparam a sacrificar a própria vida em prol da humanidade, em prol daqueles incrédulos, né? Porque eles tinham um propósito muito forte e amavam aquelas pessoas. Se eles não amassem aquelas pessoas, eles jamais iriam sair de cidade em cidade peregrinando e falando o que tinha que ser dito, mesmo com o risco de serem apedrejados, enforcados, né? Sofrerem toda a sorte de escárnio, né? E calúnia. Então, muitas das vezes você tem que sacrificar a própria alma para salvar de milhares de almas, né? Sacrificar o próprio espírito aí que você tem de rebeldia para poder fazer o que é certo. Isso é o ato mais nobre que o ser humano pode ter. E isso vai se perdendo com o tempo. Porque eles querem corroer justamente isso, esse espírito de bravura e de propósito, né? Um homem com propósito, ele consegue fazer coisas que são inimagináveis aí para uma pessoa que não tem propósito com nada. Simplesmente só existe aqui, né? Não tem nenhum tipo de vontade, né? Então, o que dita a nossa vida são as nossas vontades e o nosso propósito, né? Então, dentro de uma relação, se não houver isso, não tem, só a paixão não vai sustentar, né? E se uma pessoa só tiver essa paixão e a outra não, né, esse ímpeto de criar um propósito e lutar por ele, a relação vai ruir. E é por isso que a maioria das mulheres não sustenta relacionamento. Por que eu falo as mulheres não sustentam? Porque quem provê é o homem, né? Materialmente, tudo, mas emocionalmente, quem mantém o propósito aceso é a mulher. O homem pode ser o cara mais obstinado do mundo. Se a mulher não tiver interesse no que esse cara está falando, não vai ter continuidade, né? Se ela não tiver confiança no que ele fala, acabou.
Então, qual o propósito que as mulheres estão buscando e qual o propósito que você está buscando? Que os homens hoje estão buscando? Os caras hoje estão pintando o cabelo de vermelho, as mulheres também estão indo no mesmo caminho, né? Porque são influenciadas, né? Enxergam esse espelhamento através dos homens e inconscientemente seguem, né? Essa tendência aí demoníaca da sociedade, né? De se tornar um ser amorfo, né? Um ser apático aí que não tem nenhum tipo de propósito ou de valores, né? A gente vê pela estética das pessoas aí o que estão fazendo com a cabeça delas, né? Só você observar a estética de anos passados aí e atualmente o que está acontecendo. E aí você vai entender qual que é o espírito que está rondando aí a mente das pessoas e os lares, né? Basicamente é pular no precipício, né? É pular no precipício e esperar que a queda não seja tão dolorosa, né? Que se apague antes da queda. Não existe mais como corrigir uma sociedade que prioriza muito mais o externo do que o interno. Espiritualmente, aqueles que olham para dentro despertam, né? Mas quem olha para fora só sonha. Sonha com o carro do ano, sonha com uma pessoa esteticamente perfeita, mas nunca vai despertar para a realidade, né? De que a primeira transformação que existe é interna, com propósito, com sensibilidade, né? Do que está fazendo aqui. E aí se juntar com uma pessoa que também igualmente tenha essa sensibilidade. Caso contrário, os fatores externos sempre vão rondar o relacionamento, né? Por mais cristão que você seja, por mais religioso que você seja, se o interno da pessoa que está do teu lado não estiver bem resolvido, o externo vai dominar a mente dela, né? Por isso que tem as alegorias aí religiosas, né? Do inimigo, tal, do acusador, né? Por quê? Porque internamente o homem não está completo, ele não está desperto. Então aquele que está por fora rondando, né? Ele tenta implantar algo que se aquele homem tivesse desperto, aquela mulher tivesse desperta, não iria penetrar, né? Não iria adentrar ali aquele vaso ali, né? Então um vaso preenchido com verdade, né? Ele nunca vai se corromper, nunca vai se quebrar. Agora um vaso vazio é um vaso frágil, né? E o que eles estão fazendo com os vasos menores aí? Com essa geração aí? Eles estão quebrando esse vaso, colocando coisas, né? Ao invés de uma terra fértil, né? Para o plantio, estão colocando esterco, estão colocando todo o material lixo, né? Que não vai frutificar absolutamente nada. Não tem como frutificar uma coisa que não é fértil, né? Então as ideias também são uma terra que precisa ser bem cuidada, né? Tem que ser uma terra de qualidade, né? Então, se for só areia também não funciona, né? Então essa terra sagrada, né? Que as pessoas ficam buscando aí entender nas escrituras não é um lugar físico, começa na mentalidade das pessoas. A terra santa, a terra sagrada começa na tua cabeça, no teu lar, né? Então, se no teu lar é sagrado, é uma terra sagrada, né? É um Éden, né? Individual. Então, mentalmente, as pessoas estão onde? Estão no Éden ou estão no inferno? É só você olhar aquilo que as pessoas estão reverberando aí com os lábios, né? E externamente o que elas estão ecoando, né? O que elas estão transmitindo quando você olha para elas, beleza? Uma beleza celestial, uma beleza, né, implantada aí por por pessoas doentes, né? Que beleza é essa que você vê, né? A pessoa tem que se transformar, se transfigurar para se achar bonita. Aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro, já não tem valor. Isso diz muito sobre os relacionamentos, né? Então, a sociedade é uma sociedade totalmente superficializada, voltada para o externo.
No dia que o interno for desperto aí na maioria das pessoas, aí todo o sistema vai ter que se remodelar. E o que eles querem é isso, né? Que as pessoas elas tentem, né? Tenham a ousadia de despertar, né? Despertar para que não se tenha mais essa exploração aí monetária, né? As pessoas têm que pagar aí mais de 40% de imposto para comer, simplesmente para comer. Imagina se todo mundo plantasse alguma coisa, produzisse o alimento. Como que ia ser o governo? Prometendo gás, prometendo comida. Nem todo mundo vai conseguir entender o propósito da existência aqui. As pessoas acham que o propósito é trabalhar e pagar imposto. O governo está tirando todas as terras, está monopolizando todas as possibilidades de você ter um teto. E muita gente não está enxergando isso. Está preocupado com político, está preocupado com influenciador, está preocupado com outras coisas. Enquanto o tempo está passando, os caras estão aumentando o salário em mais de 100% do teto. Como que você vai sustentar uma família, vai ter um relacionamento, se no teu trabalho não tem pessoas de qualidade? A qualquer momento você pode ir embora daquele quadro de funcionários. Né? Como que você vai arrumar uma esposa se você está viciado em um produto que eles te deixam aí de graça, né? Para você se corromper a ponto de perder o desejo em quem está do teu lado. Então a escolha é individual. Estou colocando aqui só algumas ideias, né, do que eu penso a respeito da quebra, né, da hegemonia da família e uma ascensão aí a ruptura, né, do modelo tradicional da sociedade. Não sei se faz sentido para você que está ouvindo, mas é o que eu sinto e o que eu vejo no dia a dia. Não existe mais nenhuma possibilidade de corrigir isso. Enquanto o externo valer mais, o interno vai ser corrompido todos os dias.